Boa noite, gente. 20 horas em ponto do horário de Brasília. Quero agradecer e já dar oi a todos que estão ligados no canal Braddock Show. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo nosso site bradockshow.com.br e também pelo Rumble. Braddock Show está presente também na TV Flórida USA. E lembrando do Conserva Talk sempre. Quem está no Conserva Talk, venha para o Braddock Show. Quem está no Braddock Show, fique no Braddock Show. Tá bom? Quem tiver no Conserva Talk, dá uma olhadinha aí no canal Conserva Talk. Se você tiver aí, venha para cá. Assista aqui com a gente, porque aqui a energia é diferente. Eu sou Anselmo Garcia, estaremos juntos até as 21h30 nesta terça-feira, 19 de setembro já. Agosto demorou para passar e setembro já está quase acabando. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com a análise dos melhores comentaristas. Já quero cumprimentar dois comentaristas já da nossa bancada de hoje, especial, porque sempre quando ele está, é sempre especial para nós. Boa noite, Rodrigo Constantino, terça-feira, bem-vindo ao Braddock Show. Boa noite, Anselmo, isso aí, mais uma terça, boa noite a meus colegas de bancada e, acima de tudo, nossa querida audiência. Isso aí, consta, satisfação imensa sempre ter você aqui com a gente no Braddock Show. E eu quero cumprimentar também o Coronel Gerson Gomes. Boa noite, bem-vindo ao Braddock Show. Boa noite, Anselmo, boa noite, Rodrigo. E acho que o Bruno estará com a gente também hoje ainda, né? Estamos com uma bancada boa e com uma pauta bem interessante, cheia de assuntos internacionais, mesclados aí com o Brasil, que nunca nos decepciona, né? Com muitos assuntos para comentar. Vai ser uma satisfação estar junto com vocês e com a nossa audiência mais uma vez aqui no Braddock Show. É isso aí, Coronel. Coronel Gerson, aproveitando sua participação hoje aqui no Braddock Show, eu gostaria que você comentasse o vídeo da relatoria da CPMI do 8 de janeiro, da relatora da CPMI do 8 de janeiro, Elisiane Gama. Eu peço para a produção colocar o vídeo, por favor. General, o Gerson Gomes, que, como eu falei, ele é um coronel da reserva, ele postou um Twitter no mês de maio em que acusa o senhor de distorcer fatos ocorridos nos dias 8 e 9 de janeiro, né? Inclusive esse Twitter que está aqui, mas para ganhar tempo não vou ler todo, mas ele afirma, como eu acabei de ler, que o Exército teria conhecimento prévio, não é, dos acampamentos e que a autorização para permanecer no local concedida pelo ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e mantida pelo General Arruda, teria um motivo posterior, teria sido posterior a razão aí da exoneração do Arruda. O Coronel Gerson Gomes, ele está mentindo? O Coronel Gerson Gomes eu não conheço pessoalmente, eu vinha saber que ele era militar na época que ele trabalhava na Jovem Pan, não sei onde ele é. Eu sei que ele mora nos Estados Unidos, em Miami, está bem longe da Praça dos Cristais, não sei de onde ele tirou essas conclusões dele. Ele responde a uma sindicância, né? Não sei, senhora. Não responde? Não tenho conhecimento. Certo. Eu não vejo com credibilidade para falar. Aí o vídeo, Coronel Gerson Gomes. Pois é, Anselmo, você vê que a bancada do Braddock Show está ficando famosa, a gente já está sendo citado lá na CPMI, né? Se cuida aí, viu, que você que é o apresentador, daqui a pouco sobra para você também. Então, na realidade, essa menção que foi feita pela Elisiane, que teve essa deferência para comigo, né, me homenageou citando o meu nome lá, ela foi uma menção a um tweet que eu fiz no mês de maio. Abro logo um parênteses para dizer que ela fala de uma sindicância e eu não fui notificado, e se sou sindicado, nunca fui informado disso. Embora ali a assessora dela soprou alguma coisa no ouvido, não sei se é uma forma de intimidação, né, para me alertar que eu já estou sob os olhares ali do pessoal da CPMI, ou talvez até do Flávio Dino, né, já que ela é preposta do Flávio Dino ali naquele trabalho, ou talvez até mesmo do ministro Alexandre de Moraes, quem sabe, né, porque eu já fui citado em alguns instrumentos utilizados pelo Ministério Público Federal contra a Jovem Pan, quem sabe agora a própria Elisiane. Mas eu vou explicar rapidamente que é fácil. Nesse tweet,
eu divirjo dessa versão que o general apresenta em 2 pontos. O primeiro ponto é que o general ele alega que aquelas tropas que foram colocadas pelo Exército ali na Praça dos Cristais, na verdade nem foi na Praça dos Cristais, mas foi fechando ali a Alameda, que fica em frente ao QG e que cruza com o eixo monumental, ou seja, impedindo que a polícia entrasse. Ele alega que, na verdade, todo aquele aparato militar que foi colocado de noite foi feito para cercar os insurgentes, né, os perigosos terroristas que estavam voltando, e muitos tinham chegado, inclusive, naquela tarde, e, segundo ele declarou, inclusive, lamentavelmente, né, ele falou lá na CPI do Distrito Federal, que aqueles acampados, eles pensavam que o Exército estava ali para protegê-los, quando, na verdade, estava participando de um cerco que pretendia prendê-los no dia seguinte. Então, eu divergi do general, por quê? Porque as informações que eu tenho, e eu não volto atrás nessa minha opinião, é que o general Arruda, que era o então comandante do Exército, quando ele assume o comando, ele não revoga a ordem do próprio ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que autorizou, junto com 2 dos seus colegas, né, o comandante da Marinha e o comandante da Força Aérea, sem assinatura do ministro da Defesa. Veja que esse assunto ele demandaria até um pouco de conversa sobre isso, mas eu não vou entrar no mérito. Mas o fato é que houve uma nota oficial à nação, aberta, se eu não me engano, no dia 11 de novembro, assegurando a todos os manifestantes no Brasil, que estavam naquele momento nas portas dos quartéis em todas as unidades da federação, até aproveitando a capilaridade, né, das Forças Armadas, entendiam que ali naqueles locais eles estavam seguros. A gente precisa lembrar que prefeitos, algumas guardas municipais, algumas prefeituras tentaram retirar os manifestantes. Havia uma controvérsia ali, as pautas estavam muito difusas, não havia liderança política. Então, por causa disso, os 3 comandantes disseram, olha, o que diz a Constituição é que, manifestando-se sem o uso do anonimato e pacificamente, não tem porquê as pessoas serem retiradas e elas poderão se manifestar. Bom, essa ordem ainda estava em vigor e o general Arruda, ele resolveu desmontar os acampamentos de uma forma paulatina. Isso já vinha acontecendo, quem acompanhou sabe que depois do Natal já esvaziou, Réveillon já esvaziou, quando chegou ali no dia 4, 5, 6, já não tinha quase ninguém no acampamento, mas houve a mobilização. E essa mobilização foi para o acampamento, essa mobilização para o dia 9, diga-se de passagem, eu me lembro que eu via que o pessoal queria fazer a manifestação no dia 9, segunda-feira. Mas o pessoal começou a chegar dia 7, dia 8, e foram para o acampamento por quê? Porque ainda vigorava aquela ordem de que aquele local era um local seguro para os manifestantes se reunirem. Muitos foram para a rede hoteleira, bem verdade. Se nós observarmos o número de pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes no dia 8, vamos ver que a maioria ou era residente de Brasília ou estava na rede hoteleira, porque os que estavam no acampamento foram presos, inclusive, no dia 9, todos foram presos ali, da ordem de 1.300 pessoas, foi bem menos, talvez, do que aquele, 1/5, talvez, do que foi ali para a Praça dos Três Poderes. Então, eu divido do general, e eu, nesse tweet, eu coloquei que ele teve algum tipo de distorção dos fatos, porque ele alega que eles estavam ali para prender, para cercar a população. No entanto, eles estavam de costas para os perigosos manifestantes e de frente para a polícia militar, e não deixando a polícia entrar. Então, houve, na realidade, naquela noite, uma noite muito tensa. O próprio comandante do Exército teve que se reunir com o ministro da Defesa, com o ministro Flávio Dino, com o interventor, todo aquele time para acordar o que seria feito no dia seguinte. E a minha segunda divergência com ele é justamente sobre o dia seguinte, que ele, de certa forma, afirmou lá na CPI, e usou até a primeira pessoa, nós prendemos, e eu, a bem da justiça, eu esclareço que essa frase não foi dele, ele extraiu, fazendo uma referência de um documento do interventor. Então ele quis dizer que o interventor afirmou que todas as pessoas foram presas sem nenhum incidente. Então quando ele fala, nós prendemos todos no dia seguinte, ele se refere a esse acordo que foi feito do Exército, inclusive aquele militar que aparece no megafone, orientando as pessoas a entrarem no ônibus, não é do Exército, é da Polícia Militar.
Então, o Exército facilitou que a Polícia Militar levasse todos para os ônibus e fossem levados para a Polícia Federal, e houve aquele dia da perfídia, né? E por que o dia da perfídia? Porque essas pessoas foram ludibriadas, elas foram defraudadas, foram levadas para aqueles ônibus para serem presas sem saber sequer que seriam presas. Então, todo esse contexto, eu divirjo do general em 2 pontos. Ele diz que eu estou muito afastado e que ele entende, ele não me conhece, né? Bom, é possível porque ele é mais jovem do que eu já era oficial, ele ainda era cadete lá da Academia Militar, então talvez por isso ele não me conheça, e me viu lá na Jovem Pan e falou, puxa, eu conheço esse rapaz de algum lugar, talvez ele não lembre, mas eu, como sou um pouco mais velho que ele, talvez seja por isso. Mas isso não... eu acho que não traz nenhum tipo de controvérsia. A minha opinião eu mantenho. Eu acho que o general Arruda, inclusive, foi exonerado não só por esse início controvertido, mas também, principalmente, quando ele decide não punir o tenente-coronel Cid, ele decide não retirar o coronel Cid da lista de comando que ele comandaria. Ele já estava nomeado há mais de um ano, há quase um ano, e foi uma determinação do presidente Lula de que o Cid não deveria comandar. O general Arruda, na época, resistiu e o ministro da Defesa, então, resolveu exonerá-lo, inclusive no final de semana que ele estava submetendo a uma cirurgia, se eu não me engano, alguma coisa de próstata, um câncer de próstata ou algo assim, mas era uma cirurgia já acertada, e como todo bom militar, né, faz as cirurgias no final de semana de folga, porque até a véspera ele ainda estava trabalhando. E ele foi para lá e foi exonerado no final de semana. Talvez porque começou com o pé esquerdo, com essa rusga aí com Flávio Dino, e depois porque não quis atender ali a determinação do presidente de exonerar ou de retirar o tenente-coronel Cid do comando. Então, essa é a minha versão, mantenho a minha versão. Quem sabe um dia eu possa encontrar o Dutra e a gente tire a limpo, né, essa diferença entre a minha visão e a dele. Obrigado, Coronel Gerson Gomes. Eu quero pedir a todos que estão nos assistindo... Boa noite, Bruno Musa, tudo bem? Musa? O Musa tá arrumando. Enquanto isso, eu peço a todos, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, Bradock Show, deixe o seu like e ative o badalo das notificações. Passamos de 67.500 inscritos. Eu agradeço primeiramente a cada um que está do outro lado aí da telinha. Obrigado de coração por se dedicar, por nos ajudar, por compartilhar o Bradock Show, por levar a gente aí, principalmente, né, a gente que vem lutando aí, levando a verdade, trazendo a verdade com uma bancada de comentaristas igual a essa aqui, você não vai ver em lugar nenhum, só no Bradock Show, tá bom? Eu agradeço aí, gente, ó, quem já tá aí, entra lá e dá o like. Nós temos mais de 1000 pessoas já nos assistindo, 594 likes. Mandar um abraço e agradecer ao Alex Laurindo, fez um superchat. Obrigado, faça um superchat com a sua opinião ou com o seu coração. Obrigado, tamo junto e deixa o like, tá bom? Vamos que vamos, temos várias pautas quentes hoje aqui, terça-feira. O Bruno Musa já tá me ouvindo. Boa noite, Bruno Musa, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vai? Boa noite, Consta, Gerson, Anselmo. Me perdoe a demora. Eu tive uma reunião hoje o dia inteiro em Santos. Cheguei agora há pouco aqui em São Paulo, peguei um trânsito caótico ali no final da Imigrantes, então peço milhões de desculpas esses minutos de atraso, pessoal. Tranquilo, Musa. São Paulo nem tem trânsito, né? Imagina. Mas vamos lá. Primeira notícia do dia, 20 horas e 13 minutos. 20 horas e 12 mais 1 minutos. O presidente Luiz Inácio tem gastado mais com cartão corporativo nesse terceiro mandato do que Jair Bolsonaro, Michel Temer e Dilma Rousseff. As despesas somadas, gente, desde o início do ano até hoje, chegam a um valor próximo de 8 milhões de reais. Quero convidar, primeiramente agora, para o comentário, Rodrigo Constantino. Bom, vamos lá, né, Anselmo? É tanta incoerência, tanta hipocrisia que é difícil saber por onde começar. Em primeiro lugar, falta transparência. Cobravam do presidente Bolsonaro e tudo, e agora levaram mais de 4 meses, quase aí 4 meses, para começar a divulgar as informações que são obrigatórias dos gastos do cartão corporativo. Aí vem uma montanha de dinheiro, né, que faz Bolsonaro, Temer, Dilma, todo mundo parecer ali bastante prudente e comedido. E aí fica a questão, né? Puxa vida, o que está acontecendo, né?
O Sakamoto, Leonardo Sakamoto, militante do PT, do UOL, ele tem a resposta, né? É que o Lula trabalha demais. É um negócio tão escandaloso. Eu estou querendo achar aqui o tweet da Gleisi Hoffmann certinho, porque tá aqui, achei. Porque olha só, gastos de Bolsonaro com cartão corporativo só aumentam. Foram 4,8 milhões em 34 dias. TCU tem que dar um jeito nesse perdulário. É um verdadeiro assalto ao dinheiro público. Isso ela escreveu ano passado. Agora Lula gasta mais com cartão corporativo do que todo mundo e o Sakamoto vem em defesa dizer que ele trabalha muito. É tudo muito, muito escandaloso. André Janones, né, o grande pitbull do Lula, em um país onde metade da população vive em insegurança alimentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro se sentia à vontade em gastar milhões no cartão corporativo com hotéis de luxo e doces na padaria. Isso foi esse ano, janeiro desse ano. Nós temos Lula gastando milhões em hospedagem em um lugar. Ele passou 2 meses dos 9 meses de desgoverno fora do país, levando a tiracolo a Janja deslumbrada para rodar o mundo. A desculpa de que ele está trabalhando mais, está fazendo a imagem do Brasil melhorar lá fora, tudo isso é patético. O Brasil virou um pária internacional. O Brasil está próximo do Irã, de China e Putin na Rússia. O Ocidente olha desconfiado, nossos parceiros históricos estão assustados. O discurso na ONU hoje, vamos falar depois, foi um discurso para enganar a trouxa e cheio de anti-americanismo, de DCE, infantiloide, né, enaltecendo Cuba. Então é um negócio tão medonho o que nós estamos vivendo, tão bizarro, né? É um governo que só gasta, é um governo que só viaja, é um governo que não tem transparência, é um governo que bate alguns recordes. Recorde de uso de emenda parlamentar, orçamento secreto, em um único dia. Recorde de gasto no cartão corporativo, recorde de viagem ao exterior. Ele bate muitos recordes do governo, né? Ele só não consegue mesmo entregar bons resultados. Obrigado, Constantino. Já convido agora o comentário Bruno Musa. Bom, eu comentei num post meu essa semana sobre isso, assim que saiu essa notícia. Eu realmente tenho tentado, o que eu falei aqui nas outras semanas com vocês em outros programas, eu acho que eu tenho tentado virar minha chavinha para não me surpreender com o óbvio, né? Era bem natural que eles fossem fazer isso. Eles não têm a menor responsabilidade com o dinheiro público. Isso aí, quanto mais o Estado gasta, mais é a clientelização e a manipulação das pessoas. Eu estou produzindo um conteúdo aqui e estava estudando ali o período, o Rodrigo e o Gerson com certeza sabem bem, o Rodrigo deve ter estudado bem isso também, sobre o período ali de Salvador Allende nos anos 70, começo de 70, 71, 72, 73 no Chile, né, antes do golpe que ele teve em 73 e tal, como o déficit público se tornou ali um problema extremamente estrutural, né, que chegou a 15% do PIB, depois 30% do PIB, a inflação que explodiu para mais de 260% do PIB em 2 anos, 260% em 2 anos. Enfim, o que eu quero dizer com isso, basicamente, é um comparativo histórico. Se nós entendermos um pouco do que aconteceu em outros países, a receita populista ela é extremamente idêntica a todos os países. Isso é uma compra de voto de forma indireta. O Estado gasta mais, as pessoas acham que isso tem algum problema, não traz consequências, porque no curto prazo você injeta ainda um dinheiro na economia. Não estou falando dos 8 milhões de gasto corporativo, tá? Eu estou falando aqui da falta de responsabilidade estrutural desse governo de forma ampla. 8 milhões, convenhamos, é absolutamente nada para o déficit, mas ele é completamente gigantesco frente à falta de responsabilidade que esse governo tem com as pessoas que minimamente acreditaram nele. Aquelas pessoas que não têm a menor condição de fazer um juízo de valor ou de fazer qualquer autocrítica ou conhecimento econômico, é compreensível. Aquelas pessoas que eu e o Rodrigo já falamos outras vezes aqui, com certeza o Gerson também tem essa opinião, aquelas pessoas que têm a condição de ter uma capacidade analítica, entender os fatos e apoiaram isso, esses são imperdoáveis. Então, eu não me surpreendo com esse óbvio.
isso é muito claro que acontecia. Tudo que está acontecendo está muito claro. E eles se sentem, na minha opinião, maiores do que nunca. Afinal de contas, foram chancelados de alguma maneira para estarem lá no poder novamente. Esse cidadão, como ele gosta de chamar, o Roberto Campos Neto, e eu retribuo isso a ele, esse cidadão que infelizmente hoje é presidente do Brasil, ele não para aqui. Quantas viagens ele já teve? 11, 12 viagens, se não me engano. Queria trocar o avião e recuou da compra do avião por ter gerado algum tipo de crítica pelos 400 milhões que ele gastaria ali nesse momento em que o Brasil está passando o chapéu para tentar fechar as contas com o déficit que é inexequível. Então, o que a gente vê é o que eu repito aqui sempre. A gente não tem que se surpreender com a falta de responsabilidade dessas pessoas que estão no poder. Eles são isso. Eles são mitômanos. Eles são assim. Não adianta nos surpreendermos com o óbvio. O que a gente precisa é cada vez mais ocupar espaços intelectuais, de forma intelectual, e mostrar para as pessoas as mazelas que isso trará no médio e no longo prazo. De novo, as consequências chegarão. É inevitável. Seria imaturo da nossa parte a gente começar a torcer como um clube de futebol que aos 51 minutos do segundo tempo teu time ainda faria 2 gols para virar o jogo. Nesse caso, no médio e no longo prazo, a crise já está contratada. Basta estudar um pouco de história econômica e saber que aumento de gasto público, que populismos, que políticas retrógradas dos anos 80 e dos anos 90 deram errado. Quando você repete as mesmas pessoas, com as mesmas políticas, o resultado não tem como ser diferente. Do Musa, Coronel Gerson Gomes. Eu vou fazer um comentário bem rápido, até porque eu já falei no início do programa, e eu vou só ler aqui uma observação que eu achei interessante da Paula Schmidt. Ela fez um tweet dizendo o seguinte, falando da Janja, né, lá em Nova York, fazendo compras lá na Quinta Avenida, em lojas de grife, ela dizendo, olha, isso sim é a primeira-dama, e não aquela lá que andava com surdo e pobretão evangélico. Que bom gosto, parabéns, Janja. Quanto mais caro, mais estilo. Dinheiro público tem que ser gasto com luxo. PS, adorei sua Bolsa Família. Digo, sua bolsa que daria para alimentar uma família. Essa forma jocosa que a Paula faz esse comentário, e a Paula é uma jornalista que tem uns insights assim, muito interessantes, mas eu gostaria só no ensejo dessa observação dela, explicar para a nossa audiência ou lembrar que o presidente Bolsonaro, ele afirmou e continua afirmando que o gasto de cartão corporativo dele pessoal foi 0 durante todo o seu governo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cartão corporativo que ele teria direito de utilizar para gastos pessoais, ele nunca utilizou. O cartão corporativo que foi utilizado pelo presidente Bolsonaro era aquele que pagava as despesas das comitivas, das seguranças, hotel, alimentação de toda a comitiva, inclusive até gastos como combustível de aeronave, muitas vezes tem que ser feitos em cash ou cartão corporativo em aeroportos no Brasil e no exterior. Agora, isso eu estou explicando para fazer frente a esse comentário da Paula, porque nós não sabemos, e eu não tenho como afirmar que os gastos da Janja ou do próprio presidente Lula nesses hotéis caríssimos que eles têm ficado, e não podemos comparar, bem da verdade, o presidente Bolsonaro por diversas vezes ficou hospedado nas embaixadas, por diversas vezes utilizava hotéis que eram hotéis muito mais simples do que esses que o presidente Lula tem escolhido, e no Brasil, via de regra, ele utilizava as bases militares, bases aéreas e hotéis de trânsito das Forças Armadas. Então, era costume dele ter um tipo de comportamento bem mais frugal, vamos dizer assim, do que esse do casal presidencial. Então, deixo com vocês esse sarcasmo da Paula, que eu creio que representa bem esse momento que a gente está vivendo. Há, sim, uma contradição, como o Rodrigo falou, mas também há para cada um de nós uma possibilidade de comparação entre o casal presidencial anterior e o atual. Eu, Coronel Gerson, obrigado. Quero agradecer ao Everson Pelissari, que fez um superchat para nós aqui. Pedir para todos aí, dar uma olhadinha aí se você já deixou o seu like, também se você já está inscrito, e também
se você já ativou o badalo das notificações. Aqui no Bradock Show passamos de 1.500 pessoas nos assistindo. Então vai lá e deixa o like, vamos para a segunda notícia do dia. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista da China vão assinar um acordo de cooperação internacional entre ambas as legendas. A ideia é que as organizações partidárias estreitem os laços e promovam a colaboração em diversas áreas sociopolíticas. Bruno Musa. Bom, vamos lá. Esse é um tema que já deu alguma discussão aqui. A gente comentou outro dia sobre fazer comércio com esses países. Até talvez esteja um pouco em pauta, porque o Milei falando que não vai negociar, que se ele vier a ganhar na Argentina, não vai negociar com partidos comunistas. Isso eu acho que é uma pauta que talvez daria para a gente discutir um programa inteiro. A verdade é que a China hoje talvez seja o maior trading comercial, né? Mas deixa claro também que o Milei ele fala isso, que ele também não se opõe se as pessoas ou empresas individualmente queiram fazer negócio com esse país, né? A China hoje é o maior trading comercial, ela negocia o principal parceiro comercial de mais de 150 países, de um total de próximo a 200 na ONU, um pouco mais de 200 mais ou menos que tem no mundo. Então, eu acho que se torna um tanto quanto inevitável hoje a gente não fazer relações comerciais com esse país, né? Mas, de novo, o mais triste de tudo isso é que a gente vê, acima de tudo, lá na cúpula do Partido Comunista, as ideias alinhadas ao governo brasileiro, né? O que me chamou muita atenção hoje, a gente vai falar daqui a pouco, foi até o discurso, como o Consta falou aqui no começo, anti-americano do Lula na sua passagem por Cuba, que eu estive lá em novembro, fazendo aquele documentário, e ele chega nos Estados Unidos, ele ainda levanta uma bola pedindo para os empresários americanos virem a participar das licitações aqui no Brasil porque estão perdendo espaço para os chineses. Ora, se ele passa em Cuba, faz um discurso anti-americano, chega lá na cúpula da ONU e pede para os empresários americanos participarem da licitação aqui, afinal de contas estão perdendo o lugar para os chineses, parece um discurso um tanto quanto antagônico, né? De novo, volto a falar, eu acho que são pessoas, Gleisi Hoffmann, uma pessoa que talvez a gente nem deveria mencionar aqui, de tão insignificante que essa pessoa deveria ser, né? Mas eu acho que não surpreende nesse momento a gente ver cada vez mais memorandos ou acordos de cooperação internacional entre as legendas, afinal de contas nunca foi segredo de ninguém que o Lula ele é um comunista de carteirinha. Isso desde lá de trás. Então, acho que não tem nenhum tipo de surpresa dentre todos esses memorandos de entendimento ou cooperações que pode acontecer entre a cúpula dos dois partidos. Né? Obrigado, Musa. Coronel Gerson Gomes. Como o Bruno colocou, existe uma série de contradições, mas é muito importante nós entendermos que, do ponto de vista político e do Partido dos Trabalhadores e até mesmo do núcleo duro do governo do presidente Lula, nós temos sim um alinhamento, uma aproximação com a proposta política da China. É impressionante como, para o presidente Lula, por diversas vezes, e não somente ele, mas a própria Gleisi ou vários das figuras mais conhecidas da esquerda brasileira, eles olham para a China como um modelo a ser imitado, ou como uma referência, ou como um benchmarking. Ou seja, olham para a China como um modelo político, econômico, de governança, de condução do país, que deve ser referência para um Brasil, que é um país continental, com uma população grande também, e essa comparação, ela nos leva a um campo muito perigoso. Porque nós sabemos que a China ela é um país comunista no sentido especificamente de manter um sistema político de partido único. É um país que mantém a sua população sob uma pressão muito grande e uma pressão social, de controle social, não somente da imprensa, mas até mesmo da vida das pessoas, com um controle avançando em áreas da privacidade de poder viajar ou não, de poder ter acesso ao crédito ou não, de poder se deslocar dentro até mesmo do país. Então, esse tipo de visão de mundo, de cosmovisão,
que o Partido dos Trabalhadores começa a incensar e até mesmo celebrar esse tipo de aproximação política, de acordo, é um tipo de proposta que vai na contramão do que a sociedade brasileira está acostumada a celebrar ou a valorizar. Então, isso é um passo muito complexo, que, como o Bruno falou, daria um programa inteiro aqui para a gente debater esse assunto, mas eu alerto a nossa população e a nossa audiência de que não se trata somente da parte econômica, como o Bruno colocou. Não existe país no mundo, inclusive eu moro aqui nos Estados Unidos e o Rodrigo também, nós sabemos que é impossível que os próprios americanos prescindam do comércio, da relação comercial com a China nesse momento, e creio que nas próximas décadas isso ainda acontecerá. Agora, daí a nós nos aproximarmos do modelo político, essa é a minha grande preocupação, e eu deixo esse sinal de alerta, essa luz amarela. Não é uma proposta boa para o Brasil esse tipo de alinhamento. Obrigado, Coronel Gerson Gomes. Eu convido o Rodrigo Constantino. Anselmo, nós estamos vivendo na Guerra Fria 2.0. E, de um lado, existem globalistas, representando aí o Ocidente, que quer um governo mundial e o mundo de Davos e avançar sobre as soberanias nacionais. E, do outro lado, os comunistas. China, Rússia, Brasil, Venezuela, Nicarágua, Irã, convidado agora. O Javier Milei, nessa entrevista com o Tucker Carlson, que teve milhões e milhões de visualizações, ele foi muito claro que não quer negociar, do ponto de vista de princípios, de alinhamento de valores e tudo mais, com comunistas. E incluiu Lula na lista, muito bem feito, clareza moral, coisa que muitos líderes globalistas do Ocidente não têm, porque têm a esperança de trazer o Lula para o lado deles, né? Pragmatismo comercial é o que o Coronel Gerson acabou de falar. Todo mundo negocia com a China, os Estados Unidos também. O Brasil de Bolsonaro bateu recorde de exportação para a China. E a turma toda na imprensa gritando: o Bolsonaro vai ferrar o Brasil porque ele está atacando a China. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, está atacando a China. Não, está criticando o abuso em relação a direitos humanos, o modelo que não é nem um pouco invejável, porque falta liberdade básica, democracia e por aí vai. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pragmatismo comercial você tem que ter. Você vende para quem quiser comprar, você não vende tudo seu para alguém perigoso, então tem que ter esse cuidado. A China não pode tomar conta do agronegócio do Brasil. A China já é dona do MST quase. A China está avançando na África e na América Latina. Então, tem que tomar cuidado. O Foro de São Paulo, criado por Fidel Castro e Lula, ele tem um alinhamento ideológico com essa turma. Veja que eu citei o Irã foi convidado para entrar no BRICS e o Lula fez esse meio campo. O Irã é um regime terrorista dos ayatolás. Não tem nada agregado do ponto de vista comercial, é o 70º parceiro nosso. Está lá na rabeira. Então, é tudo isso claramente alinhamento ideológico, de regime político, de modelo de sociedade, que eles querem emular e copiar no Brasil. Veja o caso da Ucrânia. A gente vai falar da ONU, o Lula fez um discursinho enlatado para elite culpada aplaudir e tudo, e foi aplaudido 7 vezes. Um discurso histórico, gritam os militantes petistas no Brasil. Tinha um cara que não aplaudiu nenhuma das 7 vezes, né? Estava lá, Zelensky. Por quê? Porque ele está vendo o que o Brasil está fazendo na figura do Lula, um vassalo do Putin, que é um imperialista e quer tomar o território ucraniano e transformar o país de novo num satélite soviético. Então, é triste olhar para essa briga entre globalistas e comunistas. O Soros, que é o líder maior do globalismo, andou atacando bastante a China. A Hillary Clinton seguiu depois o chefe. Então, é óbvio que existe esse embate hoje no mundo. E a gente olha com medo de ser uma Polônia, esmagado ali entre tudo, né? Agora, se tiver que escolher, Anselmo, não resta dúvida que o globalismo é menos pernicioso do que o comunismo. Na época da Guerra Fria 1.0, eu também tinha inúmeras críticas ao Ocidente sob o comando frágil de um Jimmy Carter da vida. Mas era Jimmy Carter ou União Soviética. Então,
o Ocidente tem os pilares da liberdade, da democracia, estão meio aviltados, meio fragilizados pelos globalistas. Mas existe instituição, existe cultura de liberdade no Ocidente. Na China, na Rússia, nos países comunistas, nada, niet, zero. Obrigado, Constantino. Quero agradecer ao Everson Pelissari, que fez outro superchat aqui, falou, deu uns sorrisos, né? O Anselmo só leu o superchat dizendo, você é lindo, kkk, quando falam isso. Não Everson, eu falo superchats quando a direção fala aqui, ó, pode falar esse ou não, e eu fico no aguardo. Quero pedir à produção um vídeo do nosso parceiro Métricas Digitais. Aí o vídeo, um abraço ao Lindomar e ao Jefferson da Métricas Digitais, agora 20 horas e 35 minutos já do horário de Brasília. Aproveitando, pessoal, faça seu superchat aí, deixa o like, ative o badalo das notificações e não esqueça de se inscrever aqui no Braddock Show. Dá uma atualizada aqui, 67.500 inscritos. Vamos para mais uma pauta do dia aí. Para o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre perseguição política do STF. Em entrevista à Veja, o líder do partido afirmou, abro aspas, eu acho que tudo isso aí é político. Não acho que é a melhor maneira de tratar o movimento de extrema-direita ou ultraconservador. A perseguição judicial não é o caminho. Fecho aspas, Coronel Gerson Gomes. Então, vamos lá. Acaba que esse assunto ele tem uma conexão com o assunto anterior. E eu acho que o Bruno falou que esse programa aqui daria um debate de horas, e eu creio que, sem querer, a gente está numa pauta que vai acabar se conectando. Vamos lá. O Rodrigo falou de um mundo em que nós temos globalistas e temos os comunistas, né? E, particularmente, o Partido da Causa Operária é um partido revolucionário, de esquerda, que nós poderíamos considerar uma esquerda radical e bastante ortodoxa, né, vamos dizer assim, mas que identificou que essas arbitrariedades que estão acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, elas podem vir ou têm muito mais possibilidade de obstaculizarem a própria forma de trabalhar da esquerda que mesmo dos conservadores. O que o Rui percebeu foi o seguinte, olha, nós somos os revolucionários que vamos para a rua, quebramos os filhos dele, inclusive ele que fala em entrevista, ele já teve filhos presos, ele mesmo já foi várias vezes detido em manifestações violentas, faz parte do modus operandi da esquerda, manifestações de invasão e à margem da lei. E o que o Rui começa a dizer é o seguinte, olha, quando o Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, ele cita os dois, dizendo que há um grupo no STF hoje que não representa ou não está alinhado à visão da esquerda que ele diz que é uma esquerda mais coerente. E por que ele fala isso? Porque ele vai na direção do que o Rodrigo falou. Ele faz parte de um grupo no Brasil, de uma esquerda que olha o movimento dos globalistas ou dessa esquerda, ou dessa turma dita progressista das pautas que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de pautas woke, esse grupo, o próprio Rui Pimenta, ele olha com muita desconfiança, ele critica o capital que o George Soros coloca e ele identifica esses metacapitalistas como um grande perigo para o Brasil. Então veja que coisa interessante. Nós temos hoje uma frente que se formou para derrubar o Bolsonaro, com duas esquerdas que causam esse tipo de controvérsia ou de incoerência que nós vemos, e nós vamos comentar daqui a pouquinho, no próprio discurso do Lula hoje na Assembleia Geral da ONU. Porque essas duas esquerdas, vamos chamar, e o Rui, ele tem uma identidade muito grande com o grupo comunista, ele tem uma aderência ideológica com esse grupo que é chamado aí de eurasiano, né? E que vem confundindo, inclusive, a direita no Brasil.
E eu deixo essa provocação para o Bruno e para o Rodrigo, porque eu vejo um grupo que se identifica como patriota ou até mesmo se identifica como soberanista, né? Que muitas e muitas vezes se vê atraído por esse discurso, e o próprio Rui Pimenta é um grande defensor das ideias do Dugin, e eu deixo essa dica para a nossa audiência. Se você quiser entender um pouquinho melhor essa esquerda no Brasil com dois grupos e, de certa forma, grupos até ditos da direita se aproximando desse discurso, você tem que ler o debate que foi feito entre o Olavo de Carvalho e o Dugin, que é o principal ideólogo lá russo. Se você entender aquela noção do que ele chama desse globalismo, que ele chama de atlantismo, versus esse comunismo que ele chama de eurasianismo, você vai perceber que, como o Rodrigo falou, o Brasil ele fica no meio ali, não tem estatura geopolítica para ter uma posição própria, ele tem que saber jogar o jogo, e nesse ponto eu acho que o governo anterior, o governo do presidente Bolsonaro, ele tinha uma visão bem mais coerente de saber jogar o jogo sem entrar em nenhum dos dois times de uma maneira se engajar decisivamente a nenhum dos dois grupos. Sabia jogar bem melhor na diplomacia mais profissional. O problema do governo Lula é que ele tem que trabalhar de uma forma a agradar esses dois grupos. E por último eu quero dizer ao Rui Pimenta que eu agradeço que ele tenha pelo menos levantado essa excrescência. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a ministra Rosa Weber, ela concordou com a solicitação do Alexandre de Moraes de passar o julgamento agora por um julgamento virtual, não permitindo que os advogados façam a sustentação oral presencial, olho no olho, e não permitindo que haja debate entre os ministros, porque agora vai ser aquele voto que você vê o que os advogados gravaram em vídeos, vê ou não vê, porque ninguém sabe se está vendo, e já faz o seu voto, registra ali, não tem debate, não tem nada, porque eles ficaram extremamente constrangidos, envergonhados, diante daquela situação que nós presenciamos semana passada, aquela vergonha que até o Rui Pimenta consegue enxergar. Obrigado, Coronel Gerson Gomes. Convido o Rodrigo Constantino para o comentário. Olha, bela análise do Coronel Gerson, né? Eu só discordo do finalzinho de que eles ficaram envergonhados. Acho que eles teriam que ter uma certa consciência, um certo pudor para isso. Eles ficaram preocupados que isso pode gerar, né, algum tipo de reação, alguma coisa assim. Então, de forma covarde, optaram pela total falta de transparência nesses votos e se livrar de momentos como aquele do Sebastião Coelho, o desembargador aposentado, expondo ao Brasil o que eles são, né? Não acho que seja tanto vergonha, acho que seja mais aí medo mesmo, receio disso acabar repercutindo mal para o projeto deles, né? Que não tem nada a ver com ser guardião da Constituição, sejamos bem claros. Em relação ao Rui Pimenta, é isso, né? Veja, a pessoa pode estar certa pelos empreiteiros, então ele denuncia o arbítrio, ele denuncia o abuso de poder, porque ele olha para o Gilmar Mendes e para o Alexandre de Moraes com desconfiança. Não é um deles, não é... Talvez o Flávio Dino, se for mesmo indicado do Lula, talvez acalme um pouco o Rui Pimenta, o Flávio Dino que foi do Partido Comunista até ontem, né? Mas o fato é que ele é um esquerda raiz, luta de classes, né? Esse discurso meio mofado. E do outro lado tem a esquerda mais moderninha e fofa, que é a esquerda universitária, a esquerda da pauta identitária. Essa turma que vive para falar de pauta de trans, de não sei o quê, vai falar desse assunto com o Rui Pimenta. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Então, existe essa divisão dentro da esquerda hoje. Aqui nos Estados Unidos a gente olha com muita clareza isso, né? O Bernie Sanders lá, velhinho, numa das 3 casas que ele tem, milionárias, né? Falando, é importante a desigualdade, combate à desigualdade. Parece o Lula nesse aspecto. Mas aí tem a Alexandra Ocasio-Cortez no Partido Democrata, com a pauta identitária fofinha, a agenda woke, que é um perigo também, né? É um perigo. Está forçando a reação de gente como o Elon Musk, até porque teve na família alguém alvejada pela agenda insana dos wokes, está forçando essa reação mais do que socialista raiz, que é uma ameaça menor nos Estados Unidos hoje.
né? Então, depende do momento, de onde vem essa ameaça. O Supremo Tribunal Federal de hoje é uma enorme ameaça às liberdades e à democracia no Brasil. O Rui Pimenta é uma ameaça distante, papo de comunismo, raiz, lá não seduz quase ninguém, fica lá naquele tamaninho dele. Agora, o PT, o Flávio Dino e companhia, eles vão levando essa agenda pelas beiradas e fazendo um jogo muito mais estratégico e tático também, né, e inteligente, para acabar levando ao mesmo destino. Então, de novo, volto à pauta anterior, concordo com o Gerson. Há uma comunicação, sim. As duas grandes ameaças estão aí. Elas têm alguns pontos de interseção e elas atentam contra as nossas liberdades básicas de maneira ameaçadora, dependendo da circunstância, do momento ou do país, uma mais do que a outra. Mas globalistas e comunistas querem a mesma coisa em essência, nos transformar em vassalos, em escravos, e isso nós não podemos aceitar. Obrigado, Consta. Eu quero agradecer aí um superchat que chegou, o Rafael Marvila acabou de fazer, e teve o Alexandre de Moraes, também fez um superchat. Esse é o Alexandre do Bradock, ele está todos os dias, todos os programas está aqui fazendo superchat e conversando com os nossos telespectadores. Convido Bruno Musa para o comentário. Bom, eu estou de acordo com o que foi colocado até o momento. Vamos lembrar também que o PCO teve as suas redes bloqueadas pelo Alexandre de Moraes lá atrás e depois acabou liberando. Como a gente fala aqui, o projeto de poder, como foi colocado também do STF, ele não mede esforços, né? Ele não tem ideologia. Então, principalmente, como o Constantino chamou dessa esquerda universitária, esses bonitinhos mais hipócritas do mundo por completo, esses sim não têm a menor ideia de como eles são bichinhos de manipulação de um jogo muito maior, onde eles gratuitamente defendem a causa dessas pessoas como se fosse verdadeiramente em nome do amor, mas são, coitado, por pura ignorância, contribuíram para que o país caminhasse na direção desse abismo. Chega a ser até cômico, porque muita gente que pensa como muito mais alinhado, tanto política e ideologicamente como nós, subiram até um hashtag há pouco tempo ali, não aguento mais concordar com o PCO, né? Porque, enfim, são visões de mundo completamente diferentes da nossa, caminhos completamente antagônicos ao que nós pregamos, mas uma coisa é certa, eu não vejo outro partido, pelo menos postando, mais pedindo a liberdade de expressão do que eles, né? Veja que contrassenso isso pode parecer. Se tem algum objetivo lá no fundo, realmente eu concordo nesse ponto com o Consta. Eles realmente são um partido nanico, ideias marxistas extremamente antigas. Você tem ali meia dúzia de adeptos revolucionários a esse tipo de ideia, mas muito mais perigoso são essas ideias do PT, essas ideias desses universitários que podem colocar, por exemplo, Boulos na prefeitura de São Paulo. Veja onde chegamos, a maior cidade da América Latina ser comandado por um revolucionário terrorista como Boulos. Então, o risco ele é real, né? Mas só queria fazer um adendo, como eles completaram já muito bem. Vamos lembrar aqui que, poxa, temos aqui profundos estudiosos da liberdade, de vertentes econômicas, desde escolas liberais, como escolas austríaca e tudo mais. E a gente no Brasil, a gente não tem nenhum partido que verdadeiramente pregue um mercado aberto, um mercado com ampla concorrência, um mercado verdadeiramente livre, né? Então, o que a gente discute ainda aqui no Brasil são talvez princípios ou começo de liberdade. As pessoas ainda não entendem o que é verdadeiramente uma economia livre, o que é verdadeiramente você ter liberdade de expressão, o que é ter trocas voluntárias, o que é ter uma ampla concorrência, o que é não defender subsídios, o que é não defender privilégios de um setor da economia em detrimento do outro, por que privilegiar o B frente ao C e assim sucessivamente. Então eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa pauta e talvez faça parte do processo de evolução, mas eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito frente para entender o que verdadeiramente representa liberdades individuais que
tanto o PCO como tantos outros partidos dizem defender. Partidos, por exemplo, as sociais-democratas, que são muito mais partidos à esquerda, não têm a menor ideia do que é defender isso, defendem estados grandes, defendem intervencionismo, defendem, enfim, uma série de ações onde o Estado continua pisando na nossa garganta. Então, eu acho que, de novo, a gente precisa mostrar às pessoas aos poucos, criar esse senso de urgência de estudo para a gente verdadeiramente entender o que é uma liberdade, tanto na vida pessoal como na economia. Obrigado, Musa. Quero agradecer a Cida Manetti, que esse eu posso ler aqui de boa, que eu não preciso nem da produção falando. Quero agradecer por essa bancada sempre às terças-feiras. Obrigado, Cida Manetti. Não é de mim que estão falando, não. São de vocês. Aqui à minha direita, Bruno Musa, Constantino e Coronel Gerson Gomes. Agora são 20 horas e 51 minutos. Uma coisa que é boa nas terças também, nós conseguimos aqui no Bradock Show falar todas as pautas, e isso é muito legal. O presidente Luiz Inácio fez um discurso nessa terça-feira criticando o livre mercado. Vamos ao vídeo. Os jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Aí, Consta, passo o comentário para você. Bom, em primeiro lugar, usar como sinônimo conservador e autoritário já mostra ali a má fé ideológica, né? Os conservadores não são autoritários. Agora, vamos lá, vamos atacar o neoliberalismo, né? Que ele nem sabe o que é. É, de novo, aquela frase pronta, aquele slogan feito para agradar justamente os trouxas, né? E os universitários bobocas que acreditam no professor de história marxista. O liberalismo econômico, a globalização, que é diferente do globalismo e é saudável, que é o mundo inteiro poder comercializar entre si, né? Os pilares do livre mercado, do império da lei, da propriedade privada, tudo isso que ele chama, por ignorância ou má fé, de neoliberalismo, é o responsável por tirar centenas de milhões de pessoas da miséria no mundo todo. Só isso. Os países que não conseguiram prosperar, e daí o foco obsessivo dele na desigualdade, eu chego lá já já, são justamente os países que não abraçaram o neoliberalismo, o liberalismo clássico. Então, quando a gente olha continente perdido como a África, continente quase perdido cada vez mais como a América Latina, será que é fruto da exploração capitalista? Cuba, são os embargos, né, que eles falam bloqueio para dar a entender que os Estados Unidos impede alguma coisa. Não, os Estados Unidos impediu empresas americanas de praticarem comércio, ou seja, de explorar, segundo a cantilena esquerdista, os cubanos, depois que eles encamparam empresas de americanos e não pagaram nada, nem indenizaram. Tomaram na pirataria. Eu achei que praticar comércio com os Yankees sanguessugas era algo ruim, era exploração. Então o problema de Cuba é não ter essa exploração dos Yankees sanguessugas. Está estranho, né? Entender. Porque não é lógico o que eles falam. É puramente ideológico e discursinho mambembe para enganar otário. Vamos lá. A premissa básica de quem só foca em desigualdade, que foi o que fez Lula no palanque da ONU, nesse discurso, é considerar a economia como um jogo de soma zero. O que quer dizer isso? Pedro é rico porque João é pobre. Riqueza não é mais uma coisa que é criada. Um mercado não é mais uma coisa dinâmica, onde todo mundo pode enriquecer ao mesmo tempo, que, aliás, é a história da humanidade. Não saímos da idade da pedra por falta de pedra, nem da idade de bronze por falta de bronze, e não saímos da era medieval para o grau de riqueza e tecnologia que temos hoje,
explorando ninguém, tirando de ninguém, até porque ninguém tinha nada disso. Todo mundo, a maré subiu para todos os barcos, principalmente para quem abraçou o livre mercado, o capitalismo. Então, a premissa de economia como jogo soma zero é o que explica todo o petismo. O petismo está calcado nessa premissa. E isso gera a ideologia da inveja e leva ao pedido de ação Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres. E o Estado vai ser esse instrumento. Justiça social. Tudo isso calcado nessa ladainha. João ficou rico porque Pedro ficou pobre. É a mentalidade leninista marxista, de que participar do comércio global era explorar os pobres. Porra, me diz uma coisa, quem é que os Estados Unidos exploraram na África para ficar rico? Ou vamos falar dos Estados Unidos. Quem é que o Michael Dell, o Steve Jobs, o próprio Elon Musk e tantos outros, quem é que eles exploraram para ficarem bilionários com produtos e serviços que o mundo inteiro passou a usar porque considerou de forma voluntária produtivo, eficiente, agradável, entretenimento bom, sei lá. Então, o ganho de produtividade nos países capitalistas foi brutal. E nos países que viraram as costas para o capitalismo, foi nulo. Olha a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo comunista. Olha Cuba. Então, é tão tosco o discurso do Lula. Qualquer pessoa sensata não está preocupada com a desigualdade. Está preocupada em melhorar a vida dos mais pobres. Isso é o capitalismo que faz. Agora, se alguns ficaram muito ricos nesse processo, parabéns. Se não foi roubando, que nem o PT, que nem o próprio Lula, parabéns. O ódio que o PT alimenta contra esses mais ricos, falando os 50% mais pobres têm menos do que os bilionários. E daí? Os bilionários tiraram de alguém isso? Eles tiraram dos africanos para ficar bilionários? Não. Quem explora os africanos é a China comunista. Obrigado, Consta. Bruno Musa. Bom, vamos lá. O discurso do Lula é tosco e o Lula é um tosco por completo, né? É muito claro e muito óbvio, a gente não precisa nem pensar muito para entender que o conhecimento, ele realmente é muito disperso, ou seja, a gente não tem ideia do conhecimento que a gente vai ter daqui a um minuto, ou a demanda que a gente vai ter daqui a um minuto. E a economia aberta, ela prioriza isso, ou seja, empresários, empreendedores suprindo uma demanda futura da sociedade que nós nem sequer sabemos quais serão, e graças a uma liberdade de você empreender que a gente consegue desenvolver. Basta olhar, por exemplo, a tecnologia que está envolvida em... o Consta está em Weston, acho que o Gerson está em Boca Raton, eu estou em São Paulo, ouvintes todos nos ouvindo. Quanta tecnologia está envolvida nisso aqui, onde nada disso foi feito pelo Estado, mas apesar da existência do Estado pisar no nosso pescoço todos os dias, o conhecimento empresarial do ser humano ele é tão alto e vai evoluindo que vai criando soluções para atender às demandas da sociedade. Portanto, não tem como a gente pensar numa economia centralizada, porque meia dúzia de burocratas que controlam a economia não tem como eles saberem quais são os nossos anseios e desejos no dia de amanhã, o que a sociedade vai demandar. E o Estado não tem capacidade de produzir absolutamente nada. Então, quando esse tosco do Lula começa a falar sobre o tal neoliberalismo, falando mal sobre isso, ele, obviamente, manter uma grande parte da população, que no Brasil já se aproxima a 50% de pessoas que dependem de alguma forma do Estado para viver, mais pessoas dependendo de alguma forma, só assim você consegue manter essas pessoas debaixo do seu... E através dessas políticas públicas, comprar os votos. Comprar o voto dessas pessoas, em grande parte, mais ignorantes ou que dependem de alguma maneira para viver. Para quem me acompanha, eu tenho o Além do Óbvio, que é o meu podcast, que a gente tem viajado países aí socialistas fechados para mostrar. Essa semana passada, aqui no coração de Paraisópolis, a segunda maior comunidade aqui de São Paulo carente, e para minha surpresa, os empreendedores de lá eu não encontrei nenhum defensor do PT. Então, eles mesmos já sabem que
eles são empreendedores ali por natureza. As pessoas de bem ali são empreendedores. Então, quando ele vem com esse discurso tosco de neoliberalismo, de precarização da trabalho, essa divisão entre empregador e empregado, esse discurso que devia ter perdido há 200 anos atrás, pode ter feito sentido lá no seu tempo ou não, mas enfim, faz um menor sentido hoje, a gente vê que é um absurdo, é tosco, foi uma boa palavra que o Constantino usou. Basta a gente olhar um pouco e estudar, dar um certo trabalho. Mas quem se der a esse trabalho, analise um pouco como foi o PIB per capita dos países que aderiram ao capitalismo e que mesmo assim são pobres. Mesmo alguns países da África que são autoritários tiveram, nos últimos 50 anos, um PIB per capita que continua muito baixo, mas subiu frente ao que era anos atrás. E veio Cuba, que eu estive lá, com Venezuela, que eu estive lá. Então, vamos entender também, mesmo a China, um país autoritário, ditatorial e comunista, ou a Rússia, também um país ditatorial, eles aderiram, em parte, ao capitalismo para conseguir crescer a sua economia de alguma forma. Controlada, sim, mas eles permitem ali uma certa economia de mercado. A Venezuela, que eu já expliquei aqui, a gente já falou amplamente sobre isso aqui, hoje 10% da população venezuelana, o governo permite que eles respirem, e loja da Ferrari voltou, restaurantes voltaram, loja de grife voltou, porque o governo estava literalmente quebrado, e eles sabem que o único que dá um respiro é a relação de mercado aberta. É algum tipo de relação de mercado, de trocas voluntárias, de comércio. Não precisa ser muito inteligente para a gente entender que uma relação comercial aberta de um país leva ao aumento da produtividade e leva ao incremento da renda da população e, portanto, uma maior qualidade de vida. Só que, claro, de pessoas que pouco pensam ou nada pensam no benefício da população e do país, precisa cada vez mais gente controlada pelo Estado. Eles sabem que se eles dão um tipo de autonomia e algum tipo de massa crítica para essas pessoas, é natural que eles não escolheriam o PT. Obrigado, Bruno Musa. Eu já convido o coronel Gerson Gomes. Então, esse discurso do presidente Lula, ele poderia ter sido feito lá em 2003, quando ele assumiu. Durante todos os anos de mandato, na verdade, me parece que ele já esteve nesse próprio discurso da ONU por umas 7 vezes, ou 8 vezes, 7 vezes, e durante os 2 governos que ele esteve no Brasil, da primeira experiência, em Lula 1 e 2, parece que ele só não foi discursar na ONU naquele ano do mensalão, que o mensalão estava bombando, e aí eu acho que o Celso Amorim discursou no lugar dele. Então, é alguém que gosta de estar nesse ambiente internacional vendendo essa ideia. De inovador desse discurso, eu vejo essa menção, né, ao conservador, mas querendo jogar ali. Eu creio que até ele queria ter escrito Bolsonaro no discurso, mas ele, para não falar, ele tentou dar aquela ideia de nacionalistas, conservadores e tal, mas esse contraponto que ele coloca dentro do contexto de tudo que ele falou poderia ser um copiar e colar de qualquer dos discursos feitos no governo Lula 1 e 2. Qual é o problema disso? O problema é que o mundo, e particularmente o brasileiro, já conseguiu entender coisas que lá no governo Lula 1 e 2 nós não sabíamos. Naquela época, quando sai o próprio Fernando Henrique, e até uma curiosidade também que eu levantei, é que o Fernando Henrique também, embora gostasse, né, dessa relação internacional, parece que ele só discursou na ONU uma única vez durante os 8 anos de mandato, e foi por ocasião ali da questão do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, e ele foi à ONU devido ao peso, né, daquele momento que a gente viveu naquele ano. Agora, mesmo essa transição do Fernando Henrique para o Lula, naquela época, nós não tínhamos direita no Brasil. Tudo isso que o Bruno Musa falou não faria nenhum sentido conversado lá naqueles primeiros anos do governo Lula. O que o Rodrigo colocou sobre o capitalismo e o ganho, né, de renda per capita, de desenvolvimento dos países capitalistas, naquela época dos governos Lula 1 e 2, ou saindo ali do Fernando Henrique 2 para Lula 1, isso não fazia nenhum sentido, porque nós não tínhamos direita no Brasil.
nós só tínhamos esquerda. Era o que depois se convencionou chamar de teatro das tesouras. Nós tínhamos uma proposta social-democrata e uma proposta socialista sindical, mas nós não tínhamos esse contraponto liberal. Então, tudo isso que foi falado, tanto pelo Bruno como pelo Rodrigo, hoje no Brasil tem eco. Isso faz sentido. Hoje você tem o Anselmo falando de Cuiabá, do estado que tem a maior renda bruta do agronegócio. Sim. Hoje nós temos um país que viveu 4 anos dessa dupla aí conservador-liberal, dessa amálgama entre um Paulo Guedes e sua equipe e o Bolsonaro e sua equipe. O Brasil hoje consegue fazer esse tipo de comparação. Então, esse discurso do Lula, quando ele fala de igualdade, ele está trazendo um conceito que nós já sabemos que a igualdade na Venezuela ou a igualdade em Cuba, que o Bruno conhece muito bem, é uma igualdade na pobreza, na miséria. Hoje nós sabemos que as políticas públicas que são capitaneadas pelo centralismo e pelo Estado agigantado, por esse monte, ou esse monstro do Estado provedor, levaram a Argentina, nossa vizinha, para a debacle econômica. Como, mais uma vez, o Dilma 3, esse programa que está se desenhando, vai conduzir o Brasil inexoravelmente para o mesmo problema que nós tivemos lá no Dilma 2. Então, hoje a população, eu acho que essa é a boa notícia, viu, Rodrigo, Bruno e Anselmo, é que eu vejo esse debate que a gente está fazendo aqui, ele ser compreendido por grande parte da população brasileira. Houve um avanço, sim. As pessoas têm a capacidade de ouvir um discurso do Lula hoje e dizer: isso é um discurso mofado, esse é um discurso anacrônico. O Brasil já aprendeu a diferença hoje entre direita e esquerda. Isso não é mais agora um discurso vazio. A gente sabe qual é a proposta liberal, qual é a proposta social-democrata, a gente sabe qual é a proposta conservadora e sabe qual é a proposta neomarxista, para não usar o progressista. Já que eles gostam de falar em neoliberal, eu também vou usar um neologismo contra eles. Eles não são progressistas, são neomarxistas. Obrigado, professor Gerson. Eu quero... Cadê minha caneta que estava aqui, gente? Deu uma mania de sumir caneta agora aqui, depois que eu vi um vídeo aí na... Vocês viram um vídeo, né, na Índia, né? Das canetas sumindo. Vamos que vamos, exemplo dado do Brasil. Ó, 21h07. Olha, essa pauta aqui eu quero trazer primeiramente para o comentário Bruno Musa. Vamos falar sobre a Venezuela aqui, com baixos salários e escolas precárias. Os professores de escolas públicas da Venezuela fizeram um protesto nessa segunda-feira. Eles querem garantir aumento salarial. Prestem atenção, gente. Garantir o aumento salarial e reformas nos prédios. Alguns nem sequer têm água e luz. Como que vão viver assim? Em cartazes, professores denunciaram o salário de fome pago no país. Bruno Musa. Bom, esse sequer ter água e luz, eu vivi isso. Quem teve a oportunidade de assistir lá o Infiltrados Venezuela, que a gente gravou, está disponível nos assinantes da Brasil Paralelo. Dos 12 dias que a gente ficou lá, 2 dias dentro de Petare, que é a maior favela da América Latina, 3,5 vezes maior do que a Rocinha, no Rio de Janeiro. Depois a gente saiu de lá e bairros de classe mais alta, também em shoppings, lavamos a mão com balde que está disponível no banheiro, você dá descarga com o balde realmente, porque é super normal acabar água em Caracas. A infraestrutura ela realmente está precária e tem 2 bairros ali, Altamira e Las Mercedes, que estão um boom de construção. Já expliquei sobre isso, venezuelanos estão repatriando dinheiro com contas sendo bloqueadas nos Estados Unidos, dolarizar a economia, acabaram com o preço teto, enfim, já falamos sobre isso, que acabou dando esse boom para um percentual pequeno da população. Ninguém lá acredita que o Maduro sairá nas eleições. Mesmo assim, eles vão passar por umas eleições agora em 2024 e você vê algum tipo de ação que eles vêm fazendo, como aumentar salários, tentar angariar algum tipo de apoio. De novo, estive 12 dias lá, frequentando todas as camadas sociais e encontrei 0 apoiadores. 0 apoiadores dele, do Gustavo Petro, do Boric, dos Kirchner, do Lula. O que eu quero dizer com isso? Eu percebi isso, e lá em Cuba também, que o ser humano, no geral, espera chegar no fundo do poço para conseguir perceber o óbvio. Que um sistema como aquele realmente só entrega miséria
E até como o Coronel Gerson falou, são todos iguais e todos na pobreza. Em Cuba são todos mesmo, e na Venezuela você tem 90% abaixo da linha da pobreza e 10% de ricos. Também para quem teve a oportunidade de ver, isso a gente aparece bastante no documentário, que a gente, dentro de uma das favelas, a gente entrevistou um professor, que ele é professor numa escola há 40 anos dentro de uma favela, em que ele sustenta a escola pública com o dinheiro dele. E ele nos recebeu na casa dele, e ele tem uma biblioteca na casa dele, por ser essas pessoas diferentes, autodidatas, em que ele leva os livros da casa dele para os alunos estudarem. Que ele faz lanche na casa dele para os alunos comerem alguma coisa, porque não tem nada para comer ali na casa deles. Então, quando eu convivi com isso lá, não me venha mostrar aqui nas manchetes de UOL, Folha, Globo e todos esses portais extremamente que causam uma desinformação intelectual brutal, mostrando que Maduro quer causar agora um aumento salarial. Ele está pouco preocupado com todo mundo. As eleições ali são completamente forjadas. E o Maduro, como disse Luiz Vicente Calderón, que é um economista extremamente interessante de conhecê-lo, e a rede, ele é dono de uma empresa que se chama Data Analysis. Quem quiser, sigam, tanto ele na física quanto a Data Analysis lá, que ele mostra dados econômicos que ele colhe nos campos de pesquisa da empresa dele. Ele falou, o Maduro nunca esteve tão baixo em popularidade, beirando zero, mas ele nunca esteve tão longe de sair do poder. Isso aí é apenas cortina de fumaça para ele ganhar algum tipo, sei lá, de notoriedade, de manchete, ou até mesmo de algum minuto da gente falando dele, mas aquilo lá não tem a menor chance de sair nas eleições. Obrigado, Moza. Rodrigo Constantino. Anselmo, eu vou pedir para a produção colocar um gráfico que eu mandei aí, que mostra o PIB do mundo e o Brasil, comparando, né? Isso dá uma ideia de que o problema não é o neoliberalismo, de que o problema é o esquerdismo. E nenhum exemplo melhor do que isso do que a Venezuela. O esquerdismo é uma máquina de destruição em massa. É uma praga muito pior do que pandemia, do que qualquer vírus. É o vírus da mente. Destrói nações. Pega cidades como Los Angeles, São Francisco, que são prósperas, ricas, bonitas, e transforma em lixo. Então, veja, pode tirar, já deu para ver o gap, né? Vamos lá. Venezuela é um poço de petróleo em forma de país. Tinha tudo para ser riquíssimo. Mesmo que fosse uma autocracia, estilo meio Dubai, uma coisa meio ali do Oriente Médio, né? Mas resolveram abraçar o esquerdismo. E qual é o resultado disso? A proliferação da miséria, da desigualdade, porque todo mundo é igual na pobreza, menos a casta do poder, a bulicracia, a nomenclatura chavista. Esses estão ricos e alguns apaniguados. Então foi assim em Cuba, foi assim na Rússia, da União Soviética e todos os países satélites. É assim onde a esquerda mete a mão. Então o professor achando que vai viver bem, Cuba tem saúde e educação. Isso é balela. Balela. A saúde em Cuba é precária, não tem nenhuma grande contribuição para o mundo. As contribuições vêm de países europeus e dos Estados Unidos. Cuba não tem nada de saúde e é precário, falta tudo nos hospitais. Educação. Que educação, meu Deus? Não pode ler o livro que você quiser, não pode nem aprender que o socialismo é um inferno, porque não deixam. É doutrinação ideológica, não é educação. Então, o professor em Cuba vive com $30 por mês, na média lá. O cara não tem condição mínima para a vida básica, digna, que qualquer classe baixa num país capitalista tem acesso. Então nós temos que parar com essas ladainhas. Esquerda, onde toca, destrói. Tem o toque de Midas, toca, vira ouro. Eu costumo brincar, Anselmo, pedindo vênia às senhoras que nos acompanham, mas a esquerda é o toque de mierdas. Toca e estraga, apodrece. Então não é diferente na Argentina, que tem uma inflação de 160% ao ano agora,
E não é diferente no Brasil, que o PT, junto ali com a Dilma no segundo mandato, mas era o mesmo Guido Mantega do Lula, tudo ali foi plantado no governo Lula. Destruiu a economia, o PIB caiu 10% quase em 2 anos. Então, nenhuma surpresa, aqueles que são alienados a ponto de achar que porque são classe trabalhadora, classe média baixa, vão votar em esquerdista, porque o esquerdista vai cuidar deles, precisa ler pelo menos uns 2 ou 3 livrinhos de história. Precisa olhar, acompanhar mais de perto o documentário, por exemplo, do Musa, tanta coisa que tem hoje na era da internet, gente. Era da internet. Dá um Google, dá uma estudadinha. Esquerdismo é sinônimo de destruição de riqueza e proliferação de miséria. Quem paga o pato são justamente os mais pobres. Obrigado, Consta. Você falando. Desculpa, aí. só mais um Vai lá, minuto. Musa. É inacreditável como esse discurso de a saúde é boa em Cuba pegou, né? E as pessoas replicam isso sem ter o menor Conhecimento. a menor precaução em estudar ou ir lá. É absurdo isso. Assim, chega a ser assustador como a gente replica, ou as pessoas replicam informação sem ter o menor sentido de ter visitado. Com a internet hoje fica muito fácil, né, Musa, Consta, Coronel Gerson, as pessoas aí mal veem se é uma verdade e já manda para os lados. Por isso o Bradock Show está aqui, trazendo para você as verdades, tudo aqui. Antes de trazer notícias, são conversado com os nossos comentaristas, também o diretor checados, né? Também para a gente poder trazer aqui as notícias para você. O Consta falou sobre a esquerda e teve um superchat. Áurea Keller, o que mais assusta essa gangue criminosa da esquerda é que pelo menos 50% da população despertou e tem conhecimento da verdade. Convidar o Coronel Gerson Gomes para o comentário. Então, vamos lá. A minha contribuição, o Bruno esteve lá recentemente. O Rodrigo, eu não sei se ele já esteve na Venezuela, mas eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês que eu conheci a Venezuela próspera. A primeira vez que eu estive na Venezuela, eu sempre fui à Venezuela em missões militares. Mas a primeira vez que eu fui à Venezuela foi em 1983. Então, para vocês terem uma ideia, era uma pujança. Você andava em Caracas ou mesmo ia para o litoral, Barquecimento, você encontrava um país muito rico com uma renda per capita alta. Para vocês terem uma ideia, o Chávez foi eleito em 1998, quebrando ali um pacto de, eu acho que uns 40 anos que havia, o tal do Pacto de Punto Fijo, que era um pacto entre os partidos que faziam uma alternância de poder e tinham uma convergência democrática, e tudo isso foi por água abaixo. Então a gente vê, e eu estive no Haiti, na fase mais pobre do Haiti, e quando nós estávamos lá, as nossas tropas elas descansavam na República Dominicana. Mas conversando com meu pai lembrava que as missões de paz da época dele ali na ilha, elas foram na República Dominicana e as tropas descansavam no Haiti, que era considerada a pérola do Caribe. Então vocês vejam como a situação dos países muda. E essas situações que mudam, não somente a Argentina está há 100 anos patinando ali, só deteriorando a sua renda per capita, como a Venezuela é nosso vizinho do norte. Então não adianta, quando nós falamos de uma diáspora de mais de 7 milhões, 8 milhões de venezuelanos hoje que já deixaram o país, eu acho que esse número é até maior. Essa semana eu coloquei no meu Twitter, inclusive, imagens de quase 300 mil venezuelanos atravessando a selva de Darién, ali no Panamá, que é uma selva perigosíssima. Sabe o que somente em 2023, 300 mil venezuelanos já fizeram essa rota atravessando? Se nós contarmos os que estão sendo acolhidos ali em Pacaraima, no norte do Brasil, que eles descem para o sul, aqueles que vão em direção à Colômbia, né, fugindo para a Colômbia, já teve época de terem mais de 2 milhões de venezuelanos dentro da Colômbia. Hoje, há venezuelanos em todos os países da América do Sul e dentro do Brasil, praticamente em todos os estados. Então nós sabemos qual é o drama dos venezuelanos. Não adianta o presidente Lula trazer o Maduro ao Brasil, falar que ele tem que inventar uma melhor narrativa, que ele tem que vender melhor esse pacote autoritário da Venezuela.
Isso não vai dar certo. Existe uma tendência, né, como o próprio Bruno falou, de uma recuperação democrática. Tem muita gente jogando as fichas lá em 2024. É muito difícil. A oposição está tentando agora em outubro fazer uma eleição de primárias. O Brasil não está acostumado com essa questão das primárias, mas há vários países, a própria Argentina, aqui nos Estados Unidos, mas na Venezuela há o costume das primárias, e a oposição está tentando fazer uma eleição das primárias para organizar alguma coisa para competir no ano que vem. Veja que no Brasil nós teremos aproximadamente 6 ou 7 cidades onde os venezuelanos vão votar nessas primárias que não estão sendo reconhecidas pelo governo Maduro, e eles farão essa eleição tanto com os venezuelanos que moram no exterior quanto os que estão dentro do país, num esforço de tentar recuperar a democracia. E é muito difícil. O Bruno viu esse estado de deterioração, eu acompanhei, eu estive na Venezuela várias vezes, desde 83 até 2011, eu acho que foi a última vez que eu passei pela Venezuela, e o desastre é gigantesco. O que o socialismo do século XXI, como o Chávez nominou, fez com a Venezuela, deveria ser um alerta muito grande. E para o brasileiro que mora no norte do Brasil, já sabe que lá nós temos o PCC brasileiro junto com o narcotráfico que atravessa aquela região, junto com a exploração de ouro, que hoje é uma das atividades mais rentáveis para o próprio governo venezuelano nas atividades que são ilegais do nosso lado e que do lado deles acabam sendo legitimadas pela presença até das Forças Armadas. Então nós temos prostituição, garimpo ilegal, narcotráfico, tudo isso funcionando com a presença do Irã lá dentro, com a presença da Rússia, tem pessoal do grupo Wagner, tem um monte de coisa acontecendo na Venezuela hoje que fazem com que isso que o Bruno viu lá seja de muito difícil solução e a gente não pode caminhar nessa direção. Obrigado, Coronel Gerson. 21h22. Vamos para mais uma notícia que já foi citada hoje aqui no programa sobre o Zelensky. O presidente da Ucrânia, Zelensky, não aplaudiu Luiz Inácio enquanto o presidente brasileiro fazia seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira. Lula foi aplaudido ali 5 vezes pela plateia, mas Zelensky se manteve indiferente. Coronel Gerson Gomes, passo para o senhor, sei que o senhor acabou de falar, mas já passo para o senhor. Essa reação do Zelensky, ela era esperada, até porque a hipocrisia do discurso do presidente Lula, com certeza não foi ele que escreveu, obviamente ele só leu, mas ali essa composição que o Celso Amorim tenta fazer, eu não creio que seja uma redação do Mauro Vieira, eu creio que tem muito a mão ali também do Celso Amorim, do pessoal do Núcleo Duro, porque tenta vender aquela ideia de um pacifista, né? Porque ele fala que o mundo deveria estar buscando uma solução. Mas é interessante que ele fala de uma solução, mas todas as manifestações que ele fez até o momento foram de reconhecimento ou legitimando a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. Nós sabemos que aquele conflito não é um conflito entre o bem e o mal, não é um conflito entre duas forças que possam ser identificadas assim de uma forma muito clara, a geopolítica ali naquela região é complexa, mas é irrefutável que um país invadiu o outro, é irrefutável que em fevereiro, quando as tropas russas entram, elas entram inclusive pela Bielorrússia, um país vizinho, em direção a Kiev. Ao mesmo tempo faz uma operação no sul, no leste, houve uma grande operação militar de invasão. E isso precisa ser falado da maneira correta. Porém, os ucranianos hoje vivem uma situação de decepção com o próprio governo Lula, haja visto essas declarações de alinhamento, um alinhamento até ideológico, talvez, com a Rússia, e isso tem desgastado muito a própria imagem do Brasil, seja na Europa, seja nos países ocidentais. O presidente Lula faz um pit stop em Cuba, antes de ir para a Assembleia Geral, e nesse pit stop ele faz uma reunião com aquele grupo dos 77, que hoje já tem mais de quase 130 países, tentando vender aquela imagem de um líder do sul global e restaurando aquela ideia de opressores e oprimidos, ricos contra pobres,
esse tipo de discurso, num ambiente multilateral como a ONU, você pode até pensar que ele tem algum tipo de acolhida, de reverberação, mas na prática nós sabemos que a ONU ela já deixou de ter esse protagonismo e solução há muito tempo. E o próprio presidente Lula denuncia isso no seu discurso. Então, eu creio que nós vivemos um período de grande hipocrisia e de grande incoerência desse governo. E o Zelensky simplesmente ficou quieto porque ele percebeu que não há ligação ou não há coerência naquele discurso do Lula, que está ancorado lá no primeiro mandato dele de 2003, e talvez até possa ser ancorado na fundação do partido do PT, lá na década de 80, 90, ou seja, é um discurso muito atrasado com a conjuntura mundial que nós estamos vivendo hoje. O Rodrigo Constantino. Anselmo, a ONU é decadente. Ela tinha uma missão nobre a cumprir e fracassou, né? Não consegue impedir guerras, não consegue costurar muitos acordos diplomáticos úteis. É um palco, hoje em dia, para uma esquerda caviar global fazer discursinho bonito, né? Dito isso, claro que tem um simbolismo todo que precisa ser acompanhado de perto para ver como é que as peças estão se movendo nesse tabuleiro da geopolítica. E o Zelensky, ao se recusar a aplaudir o presidente brasileiro, ele está protestando contra toda essa demagogia de quem, no fundo, se mostra um vassalo do Putin, né? Falta vontade política das lideranças para impedir a guerra, né? Make love and peace, not war. Só faltou fazer isso, né? Puxar o John Lennon. Ele já disse, né, que ia resolver esse conflito numa mesa de bar. O Zelensky está esperando até hoje, porque parece que se o Lula for o garçom, ele vai trazer cerveja envenenada para o Zelensky. E o Zelensky se deu conta disso, né? Então, veja, a Ucrânia, com todos os defeitos, um país corrupto, ex-satélite soviético, a Ucrânia fez uma escolha muito clara. Ela quer ser Ocidente. Eu recomendo que todo mundo veja o Winter on Fire, da Netflix. Virou verbo ucranizar. A população mostrou garra para lutar contra o títere, o puppet, a marionete que o Putin tinha colocado lá. E se livraram dele e ele teve que sair correndo. O Putin achava que tinha que ter jogado logo bomba no povo, que é como ele resolveu as coisas na Rússia, mas o cara não teve coragem, ainda bem, né? E a Ucrânia conseguiu se livrar do assessor do Putin, que era o presidente corrupto. O Zelensky era um fanfarrão, ator, o Biden está por trás, o Ocidente. Tem gente da direita culpando a OTAN. Veja, a Ucrânia fez uma escolha de pertencer ao Ocidente. Como é que a OTAN não vai se mover nesse sentido? Eu recomendo outro livro agora, não o Winter on Fire, documentário, mas o livro que começa com Winter também, Winter is Coming, do Garry Kasparov, grande enxadrista, campeão global e ativista pela liberdade e democracia na Rússia, né? Ele mostra isso. Olha, o Obama, a companhia, todo mundo fracassou por excesso de apaziguamento, foi todo mundo Chamberlain, e faltava um Churchill para endurecer com o Putin antes. Aí deixaram chegar até esse ponto. Quem culpa a OTAN está dizendo basicamente o seguinte: então deixa a Ucrânia ser anexada pelo Putin, porque esse é o intuito dele. Ele anexou a Crimeia, o Obama não fez nada, ele continua avançando. Então, se o país escolheu ser ocidental, a OTAN não protege os que são membros já? Não protege a Polônia, hoje em dia, que já foi massacrada por tudo que é lado? Então, é óbvio que o Ocidente tem que oferecer um guarda-chuva para países que querem se livrar das garras de imperialistas soviéticos, comunistas, que nem Rússia e China. Não protege Taiwan? Então, esse jogo de xadrez geopolítico, ele é complexo, não são vilões e mocinhos que nem filme de criança, mas tem que ter clareza moral, sim. Eu repito aqui minha análise. Mesmo sob o comando de um Jimmy Carter da vida, era óbvio que tinha que tomar o lado dos Estados Unidos e do Ocidente contra a União Soviética na Guerra Fria. E hoje é óbvio que tem que tomar o lado do Ocidente, com todos os problemas, com Trudeau, Macron e Biden e companhia, e se a alternativa é Putin, Irã, Venezuela, Brasil e China. Mas é óbvio. Então,
a Ucrânia foi atacada, tem que ter clareza moral, apesar de Joe Biden e de interesses obscuros, e tem que se posicionar. O Lula se posiciona assim, do lado errado. Consta, 21 horas e 30 minutos, Bruno Musa. Bom, já estamos na hora aí também, mas só para completar, depois de 2 discursos extremamente completos aí do Coronel e do Consta, para mim isso é mais uma da prova que esse mundo de líderes hipócritas falando que o Brasil voltou agora debaixo do guarda-chuva do Lula, mostra mais uma das mentiras que o mundo está vivendo e que sai na mídia e que muitas pessoas compram. De novo, como eu falei agora aqui sobre a saúde de Cuba, é mais um discurso que as pessoas simplesmente olham uma manchete, faz uma análise extremamente rasa e sai cuspindo. Duvido aqui que ninguém nunca ouviu falar em mesa de bar, as pessoas falando agora sim, o mundo está de volta, o Brasil está de volta ao mundo. Desde quando ele tinha saído? Com meia dúzia de burocratas hipócritas falando que agora sim o Brasil está de volta, porque uma pessoa que mais viaja do que fica aqui arrumou briga com vários países no começo das suas viagens, é esse que colocou o Brasil de volta? Ou ele começou, como o Rodrigo falou, colocar o Brasil de volta porque ele concorda com meia dúzia ali de globalistas para colocar um controle maior sobre sua população? Então, de novo, quero deixar simplesmente um recado das pessoas que a gente saia, independente se vá concordar ou não, mas que a gente saia um pouco da análise rasa e entre um pouco mais superficial. Tivemos aqui livros sugeridos, Netflix sugerido, séries do Netflix sugerido. Assistam, dá trabalho, gente. Mas realmente, enquanto nós não nos aprofundarmos em algum tipo de leitura, de conhecimento, de viagem, do que quer que seja, enquanto a gente continuar acreditando numa pura manchete, a gente vai realmente acreditar que os discursos do Lula fez o Brasil estar de volta ao mundo, com toda a ironia que isso contém. Obrigado, Musa. 21 horas e 32 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do programa Bradock Show nesta terça-feira. Eu quero agradecer Bruno Musa, Rodrigo Constantino e Coronel Gerson. Muito obrigado por estar conosco nessa terça-feira. E em breve, consta terça-feira que vem, eu acredito que a mesma bancada na terça que vem. Muito obrigado, uma boa noite a todos aí e tamo junto, tá? Eu quero agradecer a vocês que estão do outro lado da telinha aí. Pedir rapidamente, antes de vocês saírem, desligar aí, ó, se inscreva no canal, deixa o like, ative o badalo das notificações. Estamos aqui todos os dias, vocês já sabem disso, mas eu repito. De segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas do horário de Brasília. Desejo a todos um ótimo final de terça aí. E amanhã nos encontramos aqui às 20 horas no Bradock Show. Um abraço.